E foi assim que Lutero e Lúcifer se tornaram os fundadores da maior bagunça religiosa já vista. Quando Lutero se rebelou contra a igreja, ele fez exatamente o que Lúcifer fez no céu. Lúcifer queria ser como Deus, desafiou a autoridade divina e ao cair levou milhares de anjos com ele. Lutero, assim como Lúcifer, rejeitou a autoridade legítima da igreja, que é a única que foi instituída por Cristo, e criou uma divisão irreparável. Este argumento forte desse rapaz, na verdade, é banhado por uma paixão pela instituição, e não por defender uma verdade bíblica, por exemplo. Ele é apaixonado pela instituição dele, então ele acha que todos que se levantarem, todos que questionarem a sua instituição, é usado pelo diabo. Na verdade, a Reforma Protestante é um confronto de Martinho Lutero e tantos outros, né, a respeito da prática da igreja com as Escrituras. E muitas dessas práticas, especialmente no campo soteriológico, não era um ensinamento bíblico, como, por exemplo, a venda de indulgências, que foi um dos estupim para a Reforma Protestante. Purgatório, veneração de imagens e assim por diante. Tantas práticas que interferem diretamente na soteriologia, ou seja, na salvação, e que são antibíblicas, absolutamente antibíblicas. Então, a ideia da Reforma Protestante é trazer uma comparação do ensino da Igreja da Idade Média com as Escrituras. E Martinho Lutero e tantos outros, e nós hoje, através do conhecimento histórico, percebemos que não tinha como conciliar os ensinamentos da Igreja com a Bíblia. Então precisava de escolher uma coisa e outra, ou a instituição, né, a igreja, a denominação católica, ou a Bíblia Sagrada. Obviamente, Martinho Lutero e tantos outros optaram por seguir o que a Bíblia ensina, e não o que a instituição Igreja Católica Apostólica Romana ensinava. Sendo assim, Martinho Lutero, então, ele foi excomungado da Igreja Católica em 1521 por se submeter às Escrituras e não à instituição. Isso que é importante, porque numa seita, quando você pertence a uma seita, você não se submete à Escritura, você se submete à instituição. E tudo que a instituição falar é verdade, mesmo que eles falem absurdos e que tenha contradições com a Bíblia, e que não tenha nada a ver com as Escrituras Sagradas, até porque a única fonte de autoridade de verdade para um membro de uma seita não é a Bíblia, é a própria instituição. Então o que a instituição falar, está falado. Pronto, é lei, é doutrina. Os protestantes já trabalham diferente. A Bíblia Sagrada é a autoridade final, não uma instituição, não uma igreja, não uma denominação. Então essa é a grande diferença. E esse se levantar contra uma instituição que eles chamam de demoníaco, vai depender da motivação, né? E a motivação da Reforma Protestante foi esse desejo por voltar às Escrituras Sagradas e tê-la como única fonte de regra, de fé e prática. Essa que é a grande questão.